Bom, pessoal, vamos começar antes que eu me perca aqui com tanta informação. Eu tenho aqui tanta coisa para falar que eu não sei por onde começar, mas com certeza que eu vou ter que fazer outro programa, provavelmente depois da manhã. Vamos lá ver se ainda tem atualidade, porque o presidente Biden dos Estados Unidos foi a Israel ontem e o presidente Putin da Rússia vai ao Irão para a semana, e então eu vou deixar isso porque há aqui várias coisas. É, 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 Isto não é. Eu gostaria de ser mais otimista em relação ao cenário que se está desenhando, sinceramente. Mas, claro, agora as notícias mais importantes têm a ver com a Europa e têm a ver com a demissão, o pedido de demissão do Mário Draghi ao presidente para se demitir do governo. E isto aqui abre uma série de possibilidades. E isto tem a ver diretamente com tudo o que se está a passar por causa do corte da energia. Ah, e esta seria a terceira demissão já desde do período da energia. Bom, sem estar a contar com a Bulgária, que o governo também caiu há uma semana ou há 2 semanas. Então seria a quarta demissão. Vejam lá o castelo de cartas, o dominó, o efeito dominó que está tendo toda esta loucura. Bom, ontem, antes de ontem, na real, foi antes de ontem ou ontem, a da Estónia, isto foi pouco repercutido aqui nas notícias que eu sigo, não vi isto em muito lado, mas o que é certo é que a primeira-ministra, esta Kallas, pediu a demissão também, e o presidente, o Alar Karis, disse num tweet ontem, ou seja, antes de ontem, que assinei o pedido de renúncia da primeira-ministra Kaja Kallas, mas também pedi para ela formar um novo governo que pudesse começar a trabalhar rapidamente e lidar com todas as questões importantes na vida estoniana. Bom, isto tem a ver, esta mulher há 3 semanas atrás tinha vindo dizer que o país estava, todos os países bálticos estavam em risco, como o nosso camarada Ruben Gonçalves chama a estes países dos bálticos, as Guianas, aquelas Guianas lá para cima da Europa, que ele confunde todas. Há muita gente que confunde. A Estónia é um pouco diferente da Letónia. Cada um tem as suas particularidades, apesar de serem micro-estados. A Estónia é a que é a mais próxima da Finlândia. Tem língua finúgrica, então eles acho que não são sequer balto-eslavónicos, acho que eles são finlandeses de raça, são nórdicos e são protestantes, como os letões. A Lituânia aqui que é um pouco diferente, porque são católicos, claramente, são balto-eslavónicos, são mais parecidos com os polacos. Aquilo ali é interessante, são países interessantes de viajar agora nesta altura, então, na praia, ali na Jurmala, que é na Letónia. Vale a pena pelas vistas, ficamos por aqui, não é? E então, esta saiu, e não sei se o presidente quer que ela volte e que forme um novo governo. Ela tinha dito que a Rússia ia invadir e invadir num instantinho aqueles países num instante. Foi o que ela disse. Bom, são países da NATO, se a coisa chegar a esse ponto, temos um grande problema. Mas isto aqui, claro, eu julgo que ela ali está-se a debater com muitos problemas internos, porque muita da sociedade vê a Rússia de uma forma e outra de outra. A Estónia... Bom, na Letónia é o caso mais importante, porque há 30% da população é de origem russa e há mesmo ali uma... Não digo que haja uma perseguição igual à da Ucrânia, mas fazem-lhes a vida difícil pelo uso do russo e tudo mais. Há uma vingança histórica em relação ao comunismo, há uma confusão em relação a tudo isso. E eu julgo que deve ter alguma coisa a ver com estas diferentes sensibilidades no país, que ela não aguentou a pressão. Este é o mesmo problema que se põe quando se mete nestes cargos. Estes millennials, ela é nova,
A da Finlândia, então essa veio da aula de yoga e agora já está a falar na NATO, já estava a falar de entrar de armas atómicas e não sei o quê, a dizer que não iam pôr armas atómicas, ainda nem tinha entrado, ainda nem tinha posto o requerimento para entrar na NATO, já estava a dizer que não iam pôr armas atómicas. Oh, menina, volte para a aula do yoga, não faça confusões e é melhor estar calada. Enfim, é este tipo de gente que agora não está sabendo lidar com a pressão das consequências daquilo que são metidos, porque não são eles que tomam as decisões. Na última entrevista, houve aqui uma entrevista ainda há dias, antes de ontem, aqui em cima vou pôr com o Carlos Velasco, falamos disto e quem os põe, quem os tira, quem o que os manda dizer, são empregados, são um pouco mais de mordomo, quase empregadas de limpeza, que é o que elas são. Estas meninas que se metem e tal, é tudo bonitinhas, vão para lá ler o nosso, coisa de entidades que estão acima disto. E claro, pois não aguentam com a pressão. Esta já saiu. Daqui, dos que não estava disposto ainda a aguentar com a pressão, era o inglês, o Johnson. E esse cá queria continuar, porque esse já é outro calibre também. Sabe o que está fazendo. E então, Bulgária, Estónia, Inglaterra, Reino Unido e ontem a Itália. O Draghi, outro posto assim pela União Europeia, que tem ali uma vida de Banco Central Europeu, Goldman Sachs, esteve nas finanças lá em Itália também, como subsecretário de Estado, salvo erro, com formação nos Estados Unidos, ou seja, um aparachique do aparelho económico e economicista e economista, que pelo menos teve essa coisa de não se ter uma vida partidária, manteve-se à parte da vida partidária, mas andou sempre nos meios da banca e da economia. Estes que têm um tal farejam onde está o dinheiro e o poder, e então foi metido neste governo sui generis, tão frágil italiano, que agora, por causa exatamente dos problemas derivados da falta de energia, das sanções, de toda esta fanfarronice da União Europeia em relação ao seu maior abastecedor de energia, que é uma das fontes principais de todo o desenvolvimento, também já não está sabendo lidar com a pressão que isto acarreta e pedir admissão ao Presidente da República. O Presidente da República tem que decidir, provavelmente isto vai ao Senado, tem que ser votado. Então isto abre aqui uns cenários diferentes. Ou ele, o Presidente diz que ele tem que continuar até haver eleições, e isso aumenta aqui o risco de que aqueles prémios de risco, em espanhol dizem primas de riesgo, da Itália aumente imenso. Quanto mais tempo agora passar, o país vai valer menos para os investidores internacionais. Então isto entra aqui numa espiral de que a Itália já estava muito mal e há um desinvestimento, e há falta de energia, e há instabilidade política, e há eleições novas. E aí daqui poderia ser, o mais natural é que viesse o Salvini, que ainda por cima tem uma concepção diferente em relação à Rússia, um pouco mais de acordo também com o Berlusconi, que era um importante parceiro da Rússia. E aí começa a fazer sentido todo o jogo que o presidente Putin desenhou quando calculou todas estas jogadas. Aí começa a coisa. Começa o castelo de cartas aqui. Bom, parece que já está. Já há sinais nesse sentido de que o castelo de cartas já começou-se a derrubar todo. Mas vai depender agora muito do que se passa em Itália. E depois a Alemanha está a seguir.
há eleições este ano, há eleições na Suécia. E a Suécia, li qualquer coisa hoje da Suécia que apresenta pela primeira vez também dados macroeconómicos desfavoráveis em muito tempo. Eu acho que era resultante exatamente da parte energética. Agora não me recordo bem. Mas para o ano é que é, porque haveria eleições então em Itália, há em Espanha, há na Grécia e há na Polónia, entre outros países. Mas estas seriam as mais importantes pela centralidade, pela dependência, pela importância que tem também em relação ao tema do gás. Na Dinamarca também há, salvo erro, para o ano. Para o ano pode ser que seja o final, mesmo já a efetivização do final da União Europeia. Muito, provavelmente aqui alguns países vão pedir para sair do euro. Isto é muito complicado, porque estas economias estão... Vejam o que se passou com o Reino Unido, que nem sequer era parte do euro, mas que era uma das maiores economias, não era? Era a segunda maior economia. O que é que isto vai trazer? Ou seja, tudo isto, o que nos perspectiva é de uma desindustrialização, de uma instabilidade política para os próximos anos na Europa. Isto independentemente da possibilidade de que haja uma extensão da guerra na Ucrânia. Vamos supor, a partir do princípio de que a guerra da Ucrânia acaba no final deste ano. Por um exemplo. Agora mesmo, quem apareceu em cenário foi o presidente do Brasil, o Bolsonaro, a dizer que há uma proposta e que vai resolver o tema da guerra da Ucrânia, porque quer falar com o Zelensky. Vamos lá ver o que é que ele tem para lhe dizer e que ideia tão brilhante é essa. Para além da mais óbvia, que é dizer... Volta à mesa de negociação, aceita o tema do Donbass e da Crimeia e reconstrói outro país. Mas não sei que outra ideia ele pode ter, mas essa ideia já foi posta em cima da mesa e foi rejeitada. Agora eu acho que as exigências da Rússia continuam a ser essas e mais. Enfim, é uma perda de tempo muito grande tudo isto. No momento em que os Estados Unidos também, esta semana, atingiu os dados da inflação, são de 9,1%, é recorde dos últimos 40 anos. E estamos aqui numa situação mundial muito parecida com a dos anos de 74, 73, 74, da crise do petróleo. E vamos ver o que é que quer dizer tudo isto. Biden esteve em Israel e depois viajou imediatamente para a Arábia Saudita. E vejam, porque ele estava tão... Ou seja, a administração do Trump tinha claramente uma simpatia com o MBS, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, que está fazendo ali uma série de mudanças no regime e quer... uma importância, quer ter outra... É um tipo revolucionário com as coisas boas e más que tem, mas que é acusado de ter sido pela própria inteligência americana, ter sido quem mandou matar o jornalista Khashoggi, não é? Eu acho que se diz Khashoggi, que é até o nome de origem turca, que ele foi morto naquele episódio há uns anos atrás na embaixada da Arábia Saudita em Istambul. E o Biden tinha grande antipatia com ele e disse que ia deixar de apoiar na guerra do Iémen e que não sei que história. Bom, isso vai ficar para o próximo episódio, esse tema, porque isto aqui mete o Irão, mete os Houthis do Iémen, mete a Arábia Saudita e mete o que é que tem a ver a Arábia Saudita com a produção de petróleo e a OPEP. Como é que a OPEP vai reagir a tudo isto? Porque o petróleo continua a subir e flutuando. Estes últimos 2 dias está mais ou menos a mesma coisa. Mas, por exemplo, o que tem a ver com os Estados Unidos é que os americanos estão resolvendo o seu problema energético. E
e internamente, o que era um grande problema nesses últimos 2 meses, mas nas últimas semanas extremo, do galão da gasolina caríssimo, chegava a $7 e coisas do género. Isso agora já está começando a baixar o preço da gasolina. Porquê? Porque os Estados Unidos aqui tem alguma coisa a ver com a sua relação com a Europa e com esta jogada de que a indústria de fracking norte-americana do Texas garantiu a Europa como sua refém para os próximos tempos. E o que é isto quer dizer? Quer dizer que o dólar ganhando agora cada vez mais ao euro, quem vai pagar a reconstrução, a saída da crise dos Estados Unidos, que eu julgo que é o que se vai passar, vamos ser nós os europeus, pela via energética. Porquê? Porque nós agora temos uma moeda que vai ficar mais fraca que o dólar e a energia vai aumentar, vai continuar a aumentar, e mesmo que não aumente, vai se manter mais ou menos como está agora. E a estes preços, e ainda por cima com um euro mais fraco que o dólar, nós vamos pagar muito mais pela energia. Ou seja, a gasolina, que aqui pagas agora a 2 euros, vais pagar muito mais caro. Muito mais caro. Não sei dizer quanto, mas esse preço é o que vai ajudar os Estados Unidos a reequilibrar a sua economia, pelo menos para a classe média que está sendo afetada a nível das empresas energéticas. Isto é uma grande jogada. Vai fazer a Europa refém do dólar. Quando o Biden veio aqui garantir, há cerca de 2 meses, 1 mês e tal, garantir a aliança da Europa com os Estados Unidos, veio garantir que a Europa se tornasse no 52º Estado dos Estados Unidos, para o qual agora vai passar a batata quente. Ou seja, agora vocês vão pagar, porque já não têm energia da Rússia, que era o vosso aliado natural, normal, porque nós conseguimos fazer crer a vocês que aquele problema interno russo, entre russos da Ucrânia, Kiev, e entre russos da Rússia, Federação Russa, era uma ameaça para vocês, e nós conseguimos cortar vocês da Rússia, do vosso maior fornecedor de energia. E agora vocês vão ter que nos comprar energia, é a nós. 40% mais caro no preço, e ainda por cima com a vossa moeda a cair em relação à nossa, vocês vão pagar isso no dia a dia. E então vocês vão pagar a reconstrução dos Estados Unidos, ou pelo menos a saída desta crise. Quem vai pagar são vocês, os europeus, os tontos. E para o qual temos aí os Draghis da vida, todos os nossos peões, os nossos cavalos de Troia, nas vossas chancelarias, nos vossos governos, para efetivar as nossas políticas no vosso território, para os vossos bolsos. E eu vejo as coisas desta forma. Hoje a Alemanha começou a racionar a energia. A Uniper, que é a maior vendedora de gás, que é a que faz a transação de compra de gás aos fornecedores, Rússia, Noruega, Holanda, Qatar, e depois revende, é a que tem os depósitos e tem as reservas, começou a receber menos do que está a gastar aqui na Alemanha. Então tínhamos reservas a 60% e vão começar a descer, e vai perigar o próximo inverno. E isto quer dizer que os preços da energia vão explodir, porque vai haver falta de energia. E no dia que, se já estamos pagando mais caro pela energia que vem dos Estados Unidos e do Qatar, no dia que houver especulação dessas empresas, aí então é uma machadada na indústria europeia. Como eu já vos disse aqui, o problema do gás não se põe tanto. Aqui dizem que os alemães vão morrer de frio. Isso é pouco provável. As pessoas que têm casa
não tem problema. Agora, claro, sem abrigos e tudo mais, que tem subido muito, isso aí é outro tema. Agora, uma casa, por exemplo, o ano passado, aqui não foi um inverno muito rigoroso, mas faz frio, faz muito frio. Com lenha, praticamente não usamos gás. Dá para fazer uma vida sem muito consumo de gás. Se o inverno é rigoroso, tens que buscar mais lenha. A lenha subiu o preço já o ano passado, vai subir este preço ainda mais. Já aqui na Alemanha não, mas na Polónia já houve a lei, agora permite que tu vais à floresta pegar em galhos e troncos que estão lá caídos. Eu às vezes vejo aqui, há muita floresta. Claro, só que isso não sei para quantos anos é que dá, uma coisa dessas. Então, as casas podem passar com o frio. Agora, a produção elétrica e necessária para a indústria, isto é a indústria automóvel, aquilo que vos tinha dito no período da semana passada, a indústria automóvel, indústria química, a BASF precisa disso, as empresas cervejeiras são movidas essencialmente, primeiramente, a gás. Então, quando eu falo de cerveja, as pessoas em Portugal não entendem bem. Não entendem bem. Mas eu sei o que é que a cerveja vende aqui na Alemanha. E eu vejo aqui todos os dias, toda a gente, e muita gente precisa da cerveja todos os dias. Uma cerveja. Eu pessoalmente não, eu gosto de cerveja, mas lá uma vez em quando, tudo bem. Mas é uma indústria. Ou seja, muda os hábitos das pessoas. Esta austeridade. E muda a percepção. E se amanhã a cerveja custar o dobro, as pessoas vão ficar irritadas. Vão ficar muito irritadas. Ou seja, vão ser fáceis de mandar para a rua demonstrar por outras razões, porque elas não sabem, porque lhes está faltando algo que é do seu dia a dia. Esse é só um exemplo, e não é o principal sequer, mas há muita coisa aqui que vem no sentido, nesta coisa. E isto tudo porque há sanções, não é? Mas eu estava ainda falando dos Estados Unidos e tinha dito que que a inflação vai nos 9,1% e saíram agora os dados dos quatro principais bancos, dos quais, por exemplo, o JP Morgan, agora para o segundo semestre, caiu 28% dos seus lucros. E a Morgan Stanley também com perdas milionárias devido à subida das taxas de juros pela Fed. É de lembrar que o Sr. Joe Biden, há cerca de um mês e tal, deixou este da Fed, o Powell, não é? Deixou-lhe a carta branca. Tu fazes o que achas que bem entender. E ele optou pela subida das taxas de juro. E isto o que faz é desinvestimento, ou seja, créditos baixam. E a própria China já veio dizer que há 3 problemas agora graves. A China também está com um grande problema, porque tem agora uma economia quase estagnada e as perspectivas não são boas. E continua a ser a segunda maior economia do mundo, caminha a ser a primeira. Quase 29% da produção industrial vem da China. Estes lockdowns, não sei o que é que representam, estes segundos, estes atuais, de Xangai e tudo mais. Dizem, os peritos dizem que os riscos agora são bastante consideráveis para este segundo semestre. Mas o que é certo é que a China oficialmente diz: há coisas que são da nossa responsabilidade, mas há coisas que nós não temos nada a ver. Por exemplo, a estagflação a nível mundial, principalmente dos nossos principais compradores, Estados Unidos, e o aumento das taxas, exatamente estas que a Fed fez nos Estados Unidos, o aumento das taxas de juros, coisa que aqui na Europa ainda não se fez muito, como nos Estados Unidos. O que faz é que agora haja menos compras dos Estados Unidos e isso supera-nos. Ou seja, nós não temos diretamente, não podemos.
Pois estamos dependentes do comércio e aqui é que está o problema. Ou seja, não é problema, é também uma oportunidade. As pessoas não podem conceber sair deste cenário dantesco sem entender que a China e os Estados Unidos, principalmente, mas a Rússia e a Índia, era aquilo que o Lyndon LaRouche dizia, e isto já nos anos 70, de que estas quatro potências, ele era um visionário, era economista e acreditava na economia da física, dizia que estes países têm que fazer um acordo de mínimos. E atualmente o cenário não é esse, porque vemos os Estados Unidos com medo de perder a sua posição de domínio e quer insistir no domínio, quer insistir na hegemonia e quer controlar e quer hostilizar as forças crescentes, a Rússia e a China, em dois cenários diferentes, a Ucrânia e na Tailândia, na Taiwan e no Pacífico em geral. Ou seja, não admite que a China agora tenha acordos com as Ilhas Salomão, por exemplo. E então vai do outro lado do Pacífico se meter numa coisa, vai para o Mar do Sul da China meter-se num problema, porque não aceita que a China faça acordos bilaterais ou não aceita que a Rússia tenha influência na Ucrânia. Não estou falando agora no caso já da operação militar, que já a Rússia está dentro da guerra, é diferente, mas nos últimos 8 anos não admitia e fez tudo para escalar. E aqui para o próximo episódio vamos ver como os Estados Unidos está implicado, não só os Estados Unidos, a Grã-Bretanha estão implicados diretamente na guerra, se bem que oficialmente não estão. Tudo o resto, desde as armas, desde o treino e centros de operações da CIA, veio agora no Wall Street Journal. Portanto, aqui há um problema que é, para resolver estes problemas económicos, macroeconómicos, porque as economias estão ligadas, não se pode apostar pelo desacoplamento, temos que apostar por soluções multipolares, porque ninguém quer que a China agora caia, porque isso vai ter repercussão a nível mundial. Mas pior ainda é que os Estados Unidos, porque é uma potência muito maior, porque tem muito mais armamento e porque pela sua história e a sua doutrina militar até têm na sua doutrina de que, em caso de desespero, provocar ataques nucleares preventivos. É o único país, salvo erro, acho que Israel também tem ataques nucleares preventivos em caso de risco. Coisa que, por exemplo, a Rússia não tem. Então, isto é assustador, este tema económico. O que é que se pode fazer? Aqui nos Estados Unidos, aquilo que eles podiam voltar era aquela lei da Glass-Steagall de separar o que é banca especulativa de banca comercial, e a banca especulativa que especulou e perdeu, que desapareça, e não há too big to fail, não é? Como é que era aquela de resgatar grandes AIG e JP Morgan, e qual era a Goldman Sachs, resgatada pelo Obama. Não, todas, vocês meteram numa coisa que ninguém nos mandou meter, cai. Então, essa era uma coisa que os americanos podiam fazer, mas muitas outras coisas que há ali que têm que mudar. Mas aqui na Europa, atualmente, o que eu vejo, a única coisa que tem que ser feita é acabar com estas sanções. E olha, o que é que temos hoje? Aprovado na União Europeia, 7º pacote de sanções aprovado. Não se pode comprar agora ouro à Rússia. Pois, a Rússia também não sei se agora está muito interessada em vender ouro, porque aquele ouro vai valer mais no futuro. Aliás, a Rússia esteve a comprar ouro exatamente para se precaver para estes momentos. Tanto a Rússia como a China e os Estados Unidos, já que tem mais ainda. Mas, portanto, aqui a Europa dá mais um pacote de sanções
E vamos lá ver que sanções é que a Europa está pensando em aplicar quando a Rússia, se a Rússia, espero que a Rússia nunca faça, declarar guerra à Ucrânia. Porque eu tenho que voltar a repetir aqui uma coisa que já disse noutros episódios. É que a Rússia não está em guerra, oficialmente. Não, nem declarou guerra à Ucrânia. Está fazendo uma operação de desmilitarização de um Estado falhado nas suas fronteiras que ameaçava a sua existência. Não sei quais são os detalhes, quais são as perspectivas, qual é o tempo que o Ministério da Defesa e a Presidência russa têm para isto, mas no dia que fosse necessário ou que acontecesse declarar a guerra à Ucrânia, o cenário é totalmente diferente. E agora eu pergunto, se chegássemos a esse ponto, o que é que a União Europeia agora vai fazer? Se as primeiras sanções que fizeram a seguir à invasão foi logo cortar do SWIFT e bloquear os seus ativos em todos os bancos mundiais. Que isso foi o pior, foi a bomba atómica financeira. Depois disso não há mais nada. Depois é estas coisas. Vamos proibir que não compre ouro. Vamos proibir este, aquele e o outro empresário. Esta empresa não pode comerciar com quem não pode. É ridículo. Sabendo que ainda por cima está sancionando a sua própria economia, porque quem está aqui sofrendo mais as consequências destas sanções somos nós os europeus, e quem está ganhando por exemplo, os Estados Unidos, a sua indústria energética. E o euro vai para ali abaixo, e o dólar fica por cima do euro, e vamos ter que pagar muito mais por causa desta diferença aos americanos agora por energia. Isto não tem sentido absolutamente nenhum à luz da razão. Mas isto não é racional. Isto é para destruir a Europa, como eu já vos tinha dito. E aqui entra a Alemanha e entra a opinião pública alemã começar a despertar. Eu vejo aqui muita coisa na internet, e conheço algumas pessoas também, da área soberanista alemã, que começa a achar muito pouca piada a isto. Agora, qual é a capacidade de que a Alemanha possa se erigir contra este sistema de ocupação que este sistema transatlântico instalou aqui na Alemanha? É isso que vamos ver agora nos próximos tempos. E isto virá da esquerda, principalmente, e talvez alguns sectores da direita. O partido da AfD tem sido bastante vocal em relação a estes temas, porque é óbvio, o país está ocupado, e não está ocupado pelos russos, está ocupado pelas tropas americanas, está ocupado por todo o sistema transatlântico da banca, das finanças, da especulação, culturalmente. Então há uma reação muito grande na internet, e já noto isso, e é uma reação que coincide muito com o movimento anterior contra as medidas do Covid, mas também já desde há 7 anos, em 2015, quando foi as vagas de refugiados. Aqui há uma sequência e há uma grande parte, uma grande margem desta base social de bastante de protestos contra os governos, porque já é o segundo governo no meio disto tudo, ou seja, de duas facções diferentes. Há uma sequência e que está cada vez mais notória, e eu quero fazer aqui um programa em relação ao que é que representa isto, a esquerda nacional alemã, que em algum momento vai ter que aparecer. Aqui há uma cara que já falei aqui várias vezes, que é da Sarah Wagenknecht, que é a mais ativa nisto. Tem sido bastante em relação... Foi já na altura dos refugiados, contra a abertura de portas maluca da Frau Merkel. Foi contra a discriminação dos não vacinados, muito claramente. E agora está sendo a principal voz na esquerda
contra as sanções e não só é uma figura extremamente interessante, racional, um economista que vem da esquerda e que me demonstra o caminho nacional soberano alemão fora do eixo euroatlântico, não necessariamente contra a Europa ou contra a União Europeia, mas claramente de soberanista alemã. Portanto, o jogo que vem daí agora, as movimentações, e vão ser grandes, não tenho dúvida nenhuma. Virá destas facções da AfD e desta esquerda, que ainda precisa um pouco de corpo, porque, por exemplo, a Sarah Wagenknecht está no Die Linke, à esquerda, o partido da esquerda, que era o partido do PDS, que era o dos comunistas, antes, na altura da Alemanha Democrática, mas ela está com muitos problemas lá dentro, por causa do politicamente correto do partido, e se ela sair e formar um novo partido, ela tem um movimento, Aufstehen, levantar-se, chama-se, mais ou menos erguer-se, não é? É um movimento. Mas se o jogo vai ganhar força, esses movimentos, em redor do discurso dela, e porque estas sanções estão a destruir a Alemanha agora vai perigar a energia para a indústria, é muito perigoso, e aqui já se começa a falar claramente, chamar na internet, vê-se aqui em alguns meios importantes, nos comentários que são os traidores, aos políticos, e é por isso que eu acho que chegou um momento em que os que estavam na política para se enriquecer, para fazer Vernetzung, para fazer networking, para conhecer gente que lhe possa fazer ascender nesse sistema europeu e atlântico, nestas portas giratórias. E há muitas formas como fazem isto, não necessariamente no mundo parlamentar dos partidos, mas também nas fundações, principalmente, nos think tanks, na academia, nas universidades, nos jornais, os jornalistas, próprios jornalistas. Há muita gente a ganhar muito dinheiro e conseguir postura social e estatuto neste sistema. As pessoas que estão na política, os que estão mesmo na política, vão começar a fugir. Vão começar a fugir porque a parte do que era a política, para se enriquecer e nos momentos de bonança, estamos a ver. Temos aqui a da Estónia a se demitir, o Draghi a se demitir, porque amanhã o político vai ser perseguido, vai ser mal visto na rua. E vamos ver muita coisa. Este ano. Muitas vezes recordava-me de há uns anos atrás, quando diziam isto, estão a brincar com as pessoas e há aí muita gente que não tem nada a perder, e é verdade, e agora vai haver muito mais. E claro, e isso só entendem quando lhes chegar à pele deles, e este ano vai chegar, vai haver vários casos. Eu sou contra a violência, mas isto não nasce do acaso, não cai das árvores, não cai do céu, não. Nasce na sociedade, nas injustiças e nestas coisas da política, quando passam dos limites. E então ela aparece, e vai aparecer, tenho quase certeza. Já o ano passado fez-me parecer que nestas demonstrações aqui na Alemanha a coisa já estava a ficar muito, muito quente. Muito quente. E agora com este tema energético, pois não tenho dúvidas que vocês vão fazer da política os demonstrantes, ou seja, a população, o povo, não tenhamos medo das palavras, o povo vai fazer da carreira política uma carreira que não vale a pena, meu querido. Não te metas por aí, porque senão a gente vamos explicar a maneira antiga de que não fazes isso sem pagares as consequências. Isso é o que nos espera este ano. Bom, quis deixar aqui uma série de coisas que têm a ver com a economia, com a energia, com os Estados Unidos, com a Europa, a sua relação, por causa do problema da guerra atual aqui
às nossas, aqui ao lado, no leste europeu. Próximo episódio, então, quero-vos falar do que tem a ver mais com o Médio Oriente, principalmente o que tem a ver, o que é que parece que estão cozinhando as duas grandes potências militares nesse cenário. Não sei se poderei vir aqui amanhã ou depois ou domingo, por aí. Vemo-nos então, pronto. Até lá.